Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela retransmissora Educar de Ponte Nova e Região e também pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. Hoje nós celebramos a novena perpétua de Nossa Senhora da Piedade. Começamos a nos preparar para o dia 15 de setembro, onde desejamos ardentemente que no dia 15 possamos dar mais um presente para Minas Gerais, para o Santuário Basílica, para Caeté e para Sabará, municípios onde está o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, com seus 1.200.000 metros quadrados. Mas, fundamentalmente, o nosso compromisso de fazer com que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo ecoe no coração de todas as pessoas e que possa, de algum modo, fazer a diferença neste tempo onde a carta de São Tiago se faz tão necessária de ser conhecida. Isso porque dentro do período do tempo atual, e principalmente nesse tempo de pandemia que se arrasta, com um número grande de pessoas que são contaminadas e hospitalizadas porque não concluem o seu ciclo vacinal, em sua grande maioria, um índice de mais de 90%. Nós vivemos um tempo onde aqueles que conseguem encontrar alguém que as escute e aqueles que procuram uma orientação espiritual ou mesmo a confissão, apresentam circunstâncias que são fruto da incompreensão do que é
provação e do que é tentação. Isso Tiago explana no capítulo 1, versículos 12 a 18, de uma forma muito simples. E é importante nós entendermos isso. Eu explico o porquê mais à frente. Tiago, no texto que nós tivemos hoje, ele diz: feliz o homem que suporta a aprovação. Ora, a aprovação é aquilo que está no cotidiano da nossa história, das dificuldades que são inerentes à vida de todos nós, sem exceção. Temos aprovação pela incompreensão de alguns, temos aprovação pela fala de outros, e às vezes falas irresponsáveis e inconsequentes. Temos aprovação diante dos próprios desafios de termos que nos sustentar, temos que nos educar. Aprovação vem do termo prova mesmo, que significa passar por um crivo cotidiano onde nós precisamos realmente lapidar a todos nós. E quem ou qual de nós não precisa de ser lapidado? Todos precisamos. Mas Tiago expõe: a aprovação, ela é do cotidiano da história, e principalmente aqueles que se encantam com Jesus Cristo e entendem o Evangelho, e entendem a necessidade do tempo presente de falar do Evangelho a todas as pessoas, e as dificuldades do tempo presente, ele passa por uma aprovação, porque vou dar um exemplo simples. Meu pai diz um ditado muito interessante: quem escuta e vê demais, sofre ainda mais. Quem escuta e vê demais, sofre ainda mais. E o Evangelho, ele tem a capacidade de fazer com que nós paremos para ter bastante atenção ao que escutamos e prestemos atenção no que vemos, mas não só no que está fora de nós, também dentro de nós. O Evangelho abre nossos olhos, dilata nossos ouvidos, e quando nos apaixonamos por Jesus Cristo e aprendemos um pouquinho daquilo que Ele nos ensina, nós passamos a conceber o que significa compaixão. A compaixão é sofrer junto, sentir junto, tentar ao máximo alcançar aquilo que é o sentimento e a dor, as fragilidades, as dificuldades e as alegrias do outro. Compatio. A tentação não. Quem escuta demais, quem vê demais, ele também aprende a olhar dentro de si uma coisinha chamada concupiscência, que quer dizer, na verdade, a nossa inclinação para fazer o mal. A nossa inclinação a ceder às nossas vontades, às nossas vaidades. A concupiscência é aquela tendência que nós temos de fazer o que é melhor para mim em detrimento daquilo que é necessário para o outro. A concupiscência, ela desemboca então naquilo que é chamado de pecado. Porque o que é na verdade o pecado? É quando eu sei que uma coisa está errada. Eu sei. Que vai contra os mandamentos. Sabendo que está errado, eu escolho fazer. E nada nem ninguém me obrigou a fazer isso. Eu escolhi. Eu sou responsável pela minha escolha. E a prova, na verdade, é o exercício cotidiano de nós pararmos e pensarmos: isso não me cabe. Essa postura não me cabe. Esse jeito de agir não me cabe.
Esse lugar onde eu estou me colocando não me cabe. Não porque eu sou melhor do que os outros, mas por uma coisa simples. Deus me amou tanto, deu o seu Filho por mim para que eu possa caminhar na vida e pela vida com grande responsabilidade pelo dom que eu recebi. Tiago, ao dizer isso, ele está nos dando uma aula e um alerta. Porque se todos nós, ao começarmos a perceber as circunstâncias da vida, como por exemplo, os adolescentes começam a perceber aquilo que os pais têm de incoerência, é uma prova cotidiana, porque eles precisam olhar para si e falar, eu também não estou reproduzindo aquilo. E em alguns casos eles começam a se revoltar contra os pais. Todos nós já passamos por isso. Quem já foi adolescente sabe. Mas a prova é justamente falar, o que eu estou escolhendo para mim? A tentação é, eu vou repetir aquilo que não cabe à dignidade de filho de Deus que eu tenho e nem à dignidade dos filhos que estão ao meu redor. Ou eu posso me manter firme, fiel, atento, como a bem-aventurada Virgem Maria, que diante de tantas dificuldades na sua história, manteve-se firme, fiel. E de onde vem, então, a possibilidade de nós irmos e nos inclinarmos à tentação? Boa parte das vezes é a desatenção. Ou a imaturidade. E a imaturidade não significa que nós tenhamos 50 anos e sejamos mais maduros, porque existem pessoas hoje de 50 anos que não têm a maturidade de uma pessoa de 40. Hoje, alguns com 25 comportam-se como adolescentes de 15. E não é difícil de achar. É engraçado que tem até aqueles que de vez em quando a mãe, com toda a dificuldade de se locomover, tem que levar o prato para colocar na mão do caboquinho de 50 anos. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21, é muito bom para entendermos isso. Os discípulos já viram Jesus multiplicar os pães. Eles já estão com Jesus há um tempinho. E eles começam a discutir por causa de um pão. Um pão. No entanto, o que é isso que diz? Jesus percebe que os discípulos estão num burburinho inconveniente e inadequado, e ele simplesmente diz, prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes é o fermento onde aqueles que se acham com mais direitos do que outros, aqueles que, de modo inadequado, não param para compreender que a vida de todos nós é um dom. Aqueles que até falam de fé, mas não estão prestando atenção em quem com eles caminha, começam a fazer com que a vida seja muito mais pesada. E os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. E eles confirmam, por causa de um pão nós estamos brigando. Ora, eles viram quem é e com quem eles estão, porque eles estão discutindo por causa de pão. No entanto, que é assim que Jesus termina. Vocês se esqueceram do que eu fiz com a multidão? Alimentei 5.000 pessoas. Vocês se lembram disso? Sim, nos lembramos. E por que vocês estão discutindo por causa de pão? Por uma coisa,
Alguém sempre tem que ser o culpado por aquilo que é um erro nosso. Alguém sempre tem que ser responsabilizado por aquilo que, de modo inadequado, ao longo da história, não tivemos a atenção devida. Por isso, os discípulos começam a discutir entre si para achar quem é responsável por nós estarmos sem pão. Quem é o responsável por isso? Na verdade, aí está um detalhe. Percebo aqui fazendo um paralelo não exegético, mas espiritual. Vejamos bem, os discípulos têm uma dificuldade em sua mão, uma prova. Falta pão. Como Tiago, a provação faz parte da história. Eles têm uma dificuldade em suas mãos. O modo com que eles lidam com isso se torna tentação, porque eles tentam achar o culpado. É aquela inclinação que nós temos para que alguém é responsável por isso. E às vezes nós nos esquecemos de olhar a nossa participação como responsáveis por fazer muitas coisas, conservar coisas e modificar outras. Eles caem no erro de achar um culpado. E poderiam ter usado da sabedoria de saber com quem eles estavam. Isso tem muito a ver conosco. Porque, como disse, todos nós temos provas ao longo de nossa história. Todos, sem exceção. Diante das provas, podemos sempre procurar achar ou algum culpado ou sempre achar algum recurso que seja mais fácil, menos olhar para o principal. Meu Senhor, ajuda-me a conduzir a minha história e essa circunstância da melhor maneira possível, para que eu não cometa o erro de me esquecer que o Senhor está comigo na travessia da história. E nós só faremos isso se nós não estivermos bem atentos. Por isso a imagem da bem-aventurada Virgem Maria é tão importante. Porque ainda que sua vida seja marcada por muitas provas, por muitas dificuldades, desde o momento em que recebe o anúncio de que acolheria o Salvador, até o momento no qual ela tem como perspectiva um único horizonte que está à sua frente, o Filho pendurado na cruz. Ela tem somente uma única opção na sua vida a ser tomada, dentro de tantas outras, permanecer fiel àquele que realmente é a vida. Portanto, meus caros, minhas caras, que neste dia dessa novena nós peçamos ao nosso Deus a capacidade tão simples e tão necessária de olharmos bem o nosso tempo com as provas que nós temos, as dificuldades que todos nós enfrentamos, com um discernimento capaz de nos ajudar a permanecermos fiéis e não cometermos o erro dos discípulos de sempre tentar achar alguém que seja culpado por qualquer coisa, mas assumir a nossa responsabilidade de que nós não estamos atentos ao que o Senhor fala. Hoje, evidentemente, não podemos dizer que alguém seja mais ou menos culpado por uma dificuldade inerente à pandemia. Porque as nossas divisões e a nossa falta de compreensão e de atenção e até o cuidado para passar determinadas informações fez com que pessoas agora compreendam que, tendo tomado 2 doses da vacina, não precisem tomar a terceira, o que é um grave erro e que tem feito um grande estrago. Uma desinformação multiplicada simplesmente porque não temos a atenção às opções e àquilo que nós portamos em nossas mãos. Seja no nosso celular, seja no cotidiano da vida, com a nossa verdade, com a verdade do nosso trabalho, com a verdade das nossas missões, seja inclusive com a própria mensagem do Evangelho.
Sabermos que a nossa missão de propagar o Evangelho é de fazer com que os outros compreendam que aquele que multiplica os pães, aquele que está conosco na história, está sempre disposto a nos ajudar e a apontar para nós um caminho de sabermos a nossa responsabilidade com a sua graça pode fazer grande diferença na vida das pessoas. Porém, corremos o risco de sermos negligentes das coisas mais óbvias, como essa, por exemplo, na qual os discípulos cometem um erro. Estão com quem pode dar pão e brigam por causa de um pão. Peçamos ao Senhor nosso Deus que tenhamos atenção e deixemos com que a sua palavra nos instrua, como diz o Salmo. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Completaria, bem mais aventurado é aquele que se deixa educar na lei do Senhor. Porque Ele sempre nos instrui. Resta saber se, ao contrário dos discípulos no capítulo 8, versículos 14 a 21, se nós nos deixamos instruir por Ele, para que as provações não se tornem tentações e motivos de desuniões. Confiantes em nosso Deus, certos de sua graça, de pé apresentemos nossas preces.